Olá! Vamos para a nossa correção da nossa atividade de plano cartesiano com a professora Werlane Abreu. Lembrar o que vocês devem recordar das definições estudadas, tá bom? Como que a gente localiza o ponto no plano cartesiano? O que é ampliação? Primeira questão. Observe o plano. Observe o sistema de coordenadas com alguns pontos indicados. Agora, determine as coordenadas desses pontos. Para a gente poder determinar as coordenadas, primeiro a gente vai precisar o quê? Identificar quem é o x e quem é o y. Lembrar que sempre será essa ordem. Primeiro vem o x, depois vem o y. O x vai estar onde? Vai estar na horizontal. E o y vai estar onde? Na vertical. Lembrar que x à direita é o quê? Positivo. E a esquerda é o quê? Negativo. O y para cima é positivo e para baixo é negativo. Então, vamos determinar o ponto E. O ponto E está em qual quadrante? Está no terceiro quadrante. Então, significa dizer o quê? Que os seus dois números são negativos. Então, quem é o x? Menos 4. Quem é o y? Menos 4. Então, o ponto E é menos 4 e menos 4. O ponto F, ele está em qual quadrante? No primeiro, então os dois números serão positivos. Quem é o x? 2. Quem é o y? 2. O ponto H, ele está no segundo quadrante, então significa dizer o quê? Que o x é negativo e o y é positivo. Quem é o x? Menos 5 e 3. Menos 5 é o x e 3 é quem? O y. Então, meu ponto é menos 5 e 3. Quem é o L? O L, ele está onde? No quarto quadrante. Então, significa dizer o quê? Que o x é positivo e o y é negativo. Então, o L é quanto? 2 e menos 4. A gente tem o ponto M. O ponto M está em qual quadrante? Também no quarto quadrante. Então, significa dizer o quê? Que o x é positivo e o y é negativo. Então, quem vai ser o M? 4 será o x. E quem vai ser o y? Menos 2. E quem será o ponto O? O ponto O será 0, 0, porque ele está sobre o eixo, tanto de x como de y. Então, lembre, para a gente determinar os pontos, a gente precisa primeiro identificar o x, depois o y nessa ordem. Segunda questão. O triângulo ABC é representado no plano cartesiano abaixo. Então, as coordenadas desse triângulo é... A gente vai observar o quê? O triângulo, e vamos observar as suas coordenadas. Lembrar que o x é o eixo horizontal e o y é o eixo quê? Vertical. Vamos começar identificando quem é o x. A gente vai olhar para o eixo horizontal, quem vai ser o x? Menos 6. Quem vai ser o y? 3. Vamos olhar para quem? Para o B. Quem vai ser o B? O x vai ser quanto? Menos 6. E o y vai ser quanto? 1. Quem será o ponto C? Será menos 3 o x e 1 quem? O y. Então, a resposta da segunda questão, que contém as coordenadas desse triângulo correta, é a letra A. Se ampliasse o triângulo ABC em fator 2, quais seriam as coordenadas desse triângulo? O que é ampliação em fator 2? É eu pegar o número 2 e multiplicar por todas as coordenadas desse triângulo. Então, eu vou multiplicar por A, por B e por C. Então, eu vou pegar menos 6 e vou multiplicar por 2, que a gente vai encontrar quanto? Menos 12. Eu vou pegar 3 e vou multiplicar por 2, que é quanto? É 6. Então, eu vou ter o ponto A ampliado em menos 12 e 6. A gente vai pegar o ponto B e vamos multiplicar por quanto? Por 2. Menos 6 vezes 2, menos 12. 1 vezes 2, 2. Então, a gente vai ter o ponto B ampliado, que é menos 12 e 2, letra B. No ponto C, a gente vai ter menos 3 vezes 2 e 1 vezes 2, que é quanto? Menos 6 e 2. Então, a gente vai ter as novas coordenadas, o quê? Ampliada,
Quem vai ser A? Menos 12 e 6. Quem vai ser B? Menos 12 e 2. Quem vai ser C? Menos 6 e 2. Então, a gente vai ter A, B e C ampliado. E qual vai ser a alternativa correta? Letra D. Quarta questão. Luísa representou um plano cartesiano em um quadrado ABC de coordenadas A igual a 1, o x é 1, o y é 1, B de coordenada 4 e 1, C de coordenada 2 e 4 e D de coordenada 1 e 4. Se Luísa multiplicar todas as coordenadas desse vértice pelo número inteiro 2, obterá 4 novos pares ordenados. Quais coordenadas representam coordenadas desses pares? Então, o que vai acontecer? Você vai multiplicar todas as coordenadas por quanto? Por 2. Então, vou multiplicar 1 vezes 2 e 1 vezes 2. Então, a gente vai encontrar a nova coordenada, 2, 2. B, 4 vezes 2 e 1 vezes 2. Vamos encontrar a nova coordenada, 8 e 2. C, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. A nova coordenada, 4 e 8. D, 1 vezes 2 e 4 vezes 2, 2 e 8. Não existe nenhuma letra que vai satisfazer a nossa resposta. Mas a gente conseguiu o quê? Encontrar o novo quadrado ampliado na ampliação de quem? Ampliação número 2. Porque quando eu multiplico por 2, eu vou conseguir o quê? Ampliar ele no fator 2. Então, quem serão os novos pontos? A igual a 2, 2. B igual a 8, 2. C, 4, 8. D, 2, 2. 2, 8. Letra D, 2, 8, tá bom? Sexta questão, tá bom? Lembrando que a quinta questão a gente não respondeu porque faltou a imagem, tá? Então, por isso que a gente vai pular para a sexta questão. O trapézio ABCD está representado no primeiro quadrante de um plano cartesiano. A figura do plano cartesiano tem a figura, né, do trapézio. Multiplicando as coordenadas dos vértices desse trapézio por menos 1, obtém-se as coordenadas de um novo trapézio que está inteiramente localizado no... O que a questão está trazendo, meninos? Ele está dizendo que o trapézio está no primeiro quadrante. Se ele está no primeiro quadrante, significa dizer o quê, professora? Que todos os pontos são positivos. Todos os pares ordenados contêm o quê? Números positivos. Você vai multiplicar por menos 1. Quando a gente multiplica por menos 1, o que acontece? O que vai acontecer é que vai mudar o sinal. Se o número é positivo, ele vai ficar negativo. E se o número é negativo, ele vai ficar positivo. Então, quando a gente multiplica por menos 1, é isso que acontece, tá? Então, a gente vai multiplicar os números. Então, só vai alterar o sinal, tá? 1 vezes menos 1, menos 1. 1 vezes menos 1, menos 1. Aí, 3 vezes menos 1, menos 3. Tá? 5 vezes menos 1, menos 5. Então, a gente vai chegar nesse novo número, nessas novas coordenadas do nosso trapézio. Quem vai ser o A? Menos 1 e menos 1. Quem vai ser o B? Menos 1 e menos 3. Quem vai ser o C? Menos 3 e menos 3. Quem vai ser o D? Menos 5 e menos 1. Então, todos os números agora são o quê? Negativos. A questão quer saber em qual quadrante vai estar o quê? O seu número. O seu trapézio. Entendeu? A partir de quê? Nessas coordenadas. Quando a gente estudou, definiu o plano cartesiano, o que a gente viu? Que o primeiro quadrante, o x e o y é positivo. No segundo quadrante, o x é negativo e o y é positivo. No terceiro quadrante, o x e o y são negativos. Então, se todas as minhas coordenadas são negativas, significa dizer o quê? Que meu trapézio está localizado em qual? Em qual quadrante? No terceiro quadrante. Por quê, professora? Porque o x é negativo e o y é negativo, tá bom?